Olá! Vamos estudar? Todos preparados para mais um capítulo da obra maravilhosa que tantas informações e tantos acréscimos traz para o nosso conhecimento, essa obra grandiosa de André Luiz, que começa aqui com o nosso querido Nosso Lar, né? Como eu sempre já digo, né? Não é nossa casa, é nosso lar. Esse sentido tão amplo, né? De aconchego, de acolhimento. Então nós estamos entrando aqui no capítulo 29. Espero que todos tenham passado uma excelente semana, aí fortes, né? Aguardando o rumo dos acontecimentos, que a gente tem certeza que Deus está no controle e que melhores dias vão vir, né? Então nós vamos para a visão de Francisco, capítulo 29. Então a senhora Laura, por telefone, quem é a dona senhora Laura? Quem lembra? Mãe de André Luiz. Por telefone, entusiasma André Luiz a se apaixonar pelo trabalho. Nós vimos no capítulo anterior, né, o André lá enganjado naquele trabalho com os samaritanos, certo? Auxiliando, se oferecendo para esticar suas horas de trabalho, quer dizer, cheio de boa vontade. Narcisa se esforça para acalmar Francisco. Estão passando visita nas enfermarias e a Narcisa percebe esse irmãozinho Francisco em muito desequilíbrio. Esse irmão Francisco é um enfermo que pede socorro para livrá-lo do monstro que o persegue e dos vermes que o devoram. Quer dizer, ele tem visões, né? O Francisco, ele tem visões que o atormentam, que o desequilibram e levam ao desespero, fazendo nascer nele um medo, um pavor muito intenso. E ela o fortalece com palavras de incentivo e diz que somente ele pode se ajudar naquela situação, fortalecendo-se mentalmente. Vamos trazer isso para nós em qualquer situação de desequilíbrio da nossa vida. Nós vamos contar sempre com a espiritualidade, com os amigos, com a família, né, com Deus acima de tudo, mas a transformação principal, o passo a ser dado tem que partir sempre de nós. Nós é que temos que nos fortalecer mentalmente para que a espiritualidade possa atuar com um resultado mais tranquilo, um resultado mais eficaz. Então ela aplica-lhe passes e lhe oferece água magnetizada, quer dizer, água fluidificada que nós conhecemos nas nossas casas religiosas, não é isso? Ele se acalma e repousa em seu leito. Aí Narcisa começa a contar por André Luiz, né, o caso desse nosso irmão. Revela que o Francisco foi muito apegado ao corpo e desencarnou em um desastre, quer dizer, uma morte, né, súbita, por imprudência dele mesmo. Na sepultura não admite a morte e perde muito tempo se esforçando para erguer o próprio cadáver. Quer dizer, um irmãozinho extremamente equivocado, extremamente materializado, né? Não se preparou para essa ruptura e não se espiritualizou. Ele não assimila o socorro que lhe é oferecido pelas esferas superiores e não mais suportando o ataque dos vermes, afasta-se da sepultura e peregrina pelas regiões inferiores do umbral. Quer dizer, ele tem a sensação de tudo aquilo que está se passando com o seu corpo material. Por quê? Porque o mental não se dissociou. Né? Pode se dissociar qualquer coisa, mas se o mental não se dissociar, ele continua sentindo o reflexo dessas transformações que ocorrem, transformações químicas mesmo. Seus genitores, com créditos especiais, os genitores do Francisco, intercedem a seu favor sempre, pedindo a interferência dos amigos espirituais, através da prece, dos pensamentos salutares e de equilíbrio. Os samaritanos sempre que o trouxeram para ali, não podendo sair tão cedo,
trouxeram ele para ali e ele está numa situação de desequilíbrio tal que vai levar um tempinho até ele tomar ciência de si mesmo, tomar consciência de si mesmo e entrar no processo de melhora, né? Diz que o pai está em arriscada missão, distante do nosso lar, distante da colônia, e quando veio visitar Francisco, quer dizer, o pai do Francisco está em alguma atividade de trabalho fora da colônia, e que quando veio visitá-lo, verificou que ele nem reconheceu o próprio pai, quer dizer, totalmente, né, desequilibrado. Emocionado, transmitiu-lhe fluidos vitais, orou e chorou copiosamente. Mas se ele não der o primeiro passo da desconexão mental, vai continuar preso, né? Retido ao corpo. Depois desse dia, Francisco vem melhorando. Tem poucas crises e se apresenta mais lúcido. O monstro que o persegue, que ele acorda, que ele grita, que ele diz que tem um monstro o perseguindo, é a visão mental do próprio corpo em estado cadavérico, tal como acontece com todos os que cultuam a veste carnal e lutam desesperadamente para conservá-la após a desencarnação. São aqueles irmãos que não têm preparo nenhum, que estão presos à materialidade, aos gozos terrenos, ao momento, né? Não vibram no mundo espiritual, numa religião, em se comungar, né, com Deus, se aproximar da espiritualidade. E conclui que o sono espiritual é profundo na maioria dos espíritos, mas que aí tem umas passagens tão bonitas, né? Porque tem coisas assim que são até poéticas. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará voo. Quer dizer, o nosso querido irmãozinho aí, o Francisco, ele ainda está colado à matéria inerte. Mas um dia, demore o tempo que for necessário, ele irá alçar voo como a borboleta que se livra do casulo. Que a semente é quase imperceptível quando a gente, né, semeia, e no entanto o carvalho será um gigante. Isso está se referindo ao processo evolutivo do homem. Hoje não somos nada, amanhã seremos um espírito puro, né, e acoplado ao trabalho de Deus na manutenção do universo. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Que lindo, né? Muito lindo. Vamos então para as referências. Nosso lar, né, ele é uma colônia que está situada muito próxima da Terra, muito próxima. Então, toda a sua estruturação é semelhante às da Terra para ter maiores possibilidades de ajudar aos que ali se aportam. Quer dizer, os irmãozinhos que são recém-chegados do umbral e que adentram a colônia, essa colônia ela é similar à vida da Terra, para que até o choque, né, dessa ruptura não seja tão intensa e não traumatize psicologicamente o próprio irmão desencarnado. No Consolador, nós temos aqui, ó, nesse nosso livrinho aqui muito bom também, né, que a gente usa muito, nós temos a pergunta que diz assim: poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Quer dizer, no caso do irmão Francisco também, né, na prisão, a materialidade, que não deixa de ser um erro, que não deixa de ser uma rebeldia da compreensão dos desígnios do Pai. Se houvesse, essa é a resposta, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, quer dizer, presos ao crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Quer dizer, ninguém fica sofrendo eternamente, ninguém fica preso ao erro eternamente, aos seus desvios, preso aos desequilíbrios. Cada um terá um ritmo, mas todos nós um dia seremos anjos, não é isso? Como diz aquela música muito linda aí, né? No Livro dos Espíritos, nós temos aqui duração das penas futuras, que vai dizer que, né, a pergunta 1003, lá no finalzinho do nosso livro,
é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Quer dizer, é assim arbitrário, não está acoplada a nenhum merecimento, ou algum débito, nem nenhum crédito, ou é sujeita a uma lei, essa duração desses sofrimentos? Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Quer dizer, depende de quem? De nós, a duração, a extensão desses nossos equívocos, a duração ainda desse nosso pesar, dessa nossa tristeza, dessa nossa melancolia vai depender de nós. Rumo para frente, né? Vamos trabalhar, vamos buscar nos melhorar. E aí no Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no tópico 8, que está aqui também, nosso evangelhozinho, diz lá o seguinte, que o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Quer dizer, conforme a gente busca, né, cumprir a nossa parte na criação, ser útil, ser caridoso, ser acessível aos nossos semelhantes, nós vamos tendo essa purificação, vai vindo, a gente vai se sentindo prazeroso de ajudar, vamos serenar, né, vamos equilibrar a nós mesmos, né? E aí, para concluir, nós temos referências desse livrinho, o meu é velhinho, Passes e Curas Espirituais, do Venefredo de Toledo. Ele é muito bom. Então, nós temos aqui, olha, na página 137, que ele vai falar sobre a fluidificação da água. Lembra que no tratamento lá do Francisco, a Narcisa usa a água magnetizada, quer dizer, fluidificada, e os passes? Então, fui buscar aqui essa referência para nós. Então, a água, pela sua própria natureza, já é um fluido condensado. Em espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que os fluidos medicamentosos foram imergidos por ação magnética do médium ou por intermédio dos espíritos benfazejos. No caso lá do irmãozinho Francisco, os espíritos benfazejos, os espíritos que estão ali auxiliando na cura dele, no tratamento dele, que colocam fluidos medicamentosos na água para que ela, sendo, né, uma receptora e uma transmissora desses fluidos, possam ir equilibrando o irmãozinho. E os processos para a fluidificação da água pode ser nós mesmos, nós podemos estar em estado de desequilíbrio, colocarmos um copo d'água, fazermos ali uma oração, né? Ingerirmos aquela água, que ela vai ter o mesmo efeito dependendo da nossa fé, da nossa vontade. Pelo médium, numa reunião mediúnica, né, num tratamento espiritual, e pelos espíritos protetores, tanto nós encarnados com espíritos nos atendendo, vendo em nosso socorro, ou no mundo espiritual. E temos também aqui no Venefredo ainda, na página 114, está falando sobre as passes, sobre os passes, né? O passe é uma transfusão de fluidos do médium curador ou médium passista para o doente. Ação essa que pode ser exercida também pelo fluido dos espíritos. No caso nosso aqui do capítulo do Nosso Lar, é feito pela intercessão dos fluidos espirituais e da própria natureza ou meio ambiente, que a gente sabe que a natureza, o meio ambiente, ela também expele energias e essas energias podem ser condensadas. Por isso é que a gente se sente tão bem quando a gente passeia numa mata, num jardim, se senta em frente ao mar, né? Eleva o nosso pensamento, porque a natureza tem esse poder de nos energizar. Lindo isso, né? Então, nós temos o passe magnético, que é expedido pelo médium, temos o passe espiritual, que é transmitido pelos espíritos, que no caso é esse aqui do Francisco, e o passe mediúnico, que é aquele que é um misto do médium mais o auxílio de um irmão espiritual
que está ali amparando, direcionando aquela energia do médium em prol da melhoria do irmãozinho que está sendo atendido ali naquele momento, né? Eu não sei, é lindo demais, né? É lindo, são tantos recursos que a gente às vezes nem aquilata isso, né? Não dá o merecido valor. Às vezes a gente se deixa levar pelos desequilíbrios, pelas intempéries da vida e se afasta um pouquinho, mas a gente tem que estar sempre voltando, porque nós temos a faca e o queijo na mão, né? Como diz popularmente, nós temos essa doutrina maravilhosa que nos oferece tantas ferramentas para que a gente possa se equilibrar e caminhar. É que a gente ainda é um pouquinho rebelde, né? Ou muitinho rebelde. Um beijinho. Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima semana. Até o próximo capítulo do nosso lar. Um beijo.